A primeira live shop que a gente fez foi em junho de 2020. Na época, André, eu não tinha e-commerce ainda. Só tinha a loja física, ainda estava aberta a minha porta, pandemia ali naquele jeito. Na época a gente fez uma live para vender lustres e pendentes, todo mundo achando uma loucura. Até hoje tem gente que acha uma loucura, né? Todo mundo achando uma loucura. E na primeira live shop que a gente fez, eu fiz um tráfego ali somente no local, porque eu não tinha e-commerce, e a gente colocou 200 pessoas online ali. 150, 200 pessoas online. Isso era março para junho, pandemia torando. E aí todo mundo começou a fazer live para vender roupa. Por conta que a pandemia, as lojas fechadas. E aí eu disse, meu Deus, sem querer, o cenário ficou assim, perfeito agora para eu fazer a live shop e vender o produto físico. Porque as pessoas tinham muito no online. Sim. E aí eu me organizei e digo, não, mas eu já vou fazer a primeira live shop exatamente com o mesmo método, porque qual que é a grande diferença, né? Que eu vi muitas pessoas dizendo, então é só pegar o método de vender infoproduto e vender produto físico. Só que tem um pequeno detalhe. A margem líquida de um produto digital, ela é 50%. Se você investir 10 mil reais e você fizer 17 mil no produto digital, você está bem. Perfeito. Só que a margem líquida, as nuances, impostos, as nuances que existem por trás de um produto físico, amigo, só quem é do varejo sabe. Fato. É ou não, André? Exatamente. É outro jogo. É outro jogo. É outro jogo que, se você não tem a vivência, não adianta. Porque eu vi pessoas, então vou procurar um especialista de infoproduto para me ajudar a vender meu produto digital. Ele vai vir considerando que um ROI, que um retorno sobre investimento de 2 compensa. Perfeito. E vai trabalhar com CAC lá em cima achando que está valendo e não achando que está valendo. Perfeito. Não está. Entende? Então, as nuances que existem por trás do produto físico te obrigam a você não ter erro, você não errar. A margem para erro ela é mínima em um lançamento, em um formato de live shop para produto físico. Porque quando a gente identifica um erro, Rafa, então quer dizer que você nunca errou. Todas as live shops que você fez deram certo. Quando a gente percebe que alguma coisa não vai sair como a gente imagina no início. E a gente vai dando os alertas. A gente precisa ajustar isso aqui. A gente vai fazer a live shop da Fresh Class amanhã, por coincidência. E ontem... A gente estava ajustando. A gente estava ajustando. Exatamente. Eu disse, a gente está percebendo que é importante a gente ajustar isso aqui para não dar errado. A gente vai percebendo. Porque os caras do infoproduto é muito mais generalista o negócio. Claro. São muito menos sensíveis por conta que tem margem para você não ser tão bom assim, não dar tão bom assim. Mas o nosso formato... Se não impactar de fato, já era. Já era. E aí, a primeira live shop que a gente fez foi em junho de 2020. Na época, André, eu não tinha e-commerce ainda. Só tinha a loja física, ainda estava aberta a minha porta, pandemia ali naquele jeito. Na época a gente fez uma live para vender lustres e pendentes, todo mundo achando uma loucura. Até hoje tem gente que acha uma loucura, né? Todo mundo achando uma loucura. E na primeira live shop que a gente fez, eu fiz um tráfego ali somente no local, porque eu não tinha e-commerce, e a gente colocou 200 pessoas online ali. 150, 200 pessoas online. E aquilo me chamou a atenção. Minha loja tinha 80 metros quadrados. 80 e 150 pessoas simultâneas. E quando a gente parou para ver o resultado, a gente vendeu 156 mil reais. Ticket médio lá em cima. Não tinha Pix, amigo. Foi só DOC, TED, aquela loucura. E eu não sabia o que eu tinha vendido, o que eu não tinha controle. E na segunda-feira, porque a live foi no sábado, a loja lotada, as pessoas para receber os produtos, e eu disse, cara, eu preciso aprender alguma coisa aqui para eu conseguir escalar isso. Porque aquilo me deu 2 desesperos. Primeiro, será que eu vou conseguir atender todo mundo? Mas deixa eu só passar um insight para as pessoas que estão assistindo você, porque isso é muito importante. Gente, vocês que se preocupam muito em montar o negócio perfeito, já viu que não tem perfeição?
perfeição. Perfeição não existe. Primeiro a gente faz, depois a gente arruma e vamos tocando a vida. Olha, ele começou de que jeito? Pois é. Planilha de Excel. Foi o que, era o que tinha, irmão. Uma conta no Instagram, um grupo de WhatsApp e uma planilha. Não tinha e-commerce, não tinha nada. Agora tinha à vontade. E tem mais, hein? A nossa primeira live shop até caiu. Foi ou não foi? Foi, o site caiu. Foi uma ela caiu, o segundo derrubaram, né? Erros técnicos. Isso. Mas se a gente não faz, se prepara, tá ótimo, se espera tá ótimo para fazer, acaba não fazendo, amigo. Essa é a tua história daí. Vou fazer, testou e a coisa vai andando. Isso aí. E como foi a vontade já de fazer a próxima? Pô, deu muito certo, vamos pra próxima. Mel, quando acabou a primeira, a gente faturou 156 mil, quando a gente apurou o resultado. E a gente faturava 119 mil mês. Fez em uma live que faz em um mês. Então, para quem é varejista, sabe. A gente disse, cara, a gente precisa fazer outra. Encontrei o caminho. Encontrei algo que... Era porque a pandemia ali era como se fosse começar uma guerra e era como se eu já tivesse armado. Pô, eu tô aqui, encontrei um caminho que... Uma fonte onde tá todo mundo lá. E aí, as pessoas estão lá. Só te interrompendo, me lembra sempre a mesma frase. Deus, ele não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. Então você estava pronto para aquela fase. E nesse momento especial, ele, de tanto que ele deu sorte, ele foi se preparando, dando sorte, se preparando, dando sorte. Pô. E tudo se encaixa no momento. E aí é que entra a tal da sorte, né? Porque as pessoas vão dizer, pô, que sorte você fazer live shop em 2020 com esse método. Só que em 2019, irmão, eu ouvi 600 conteúdos. Enquanto eu estava no carro, enquanto a maioria estava fazendo escolhas divertidas, eu já estava fazendo escolhas menos divertidas. Cara, era toda noite no hotel. Você sabe, você foi representante, você sabe. Existe uma cultura que a maioria dos representantes, quando se encontram, os caras querem estar junto muitas vezes pra gandaia, pra farra. E, Fato. Irmão, eu me trancava, porque nessa época eu estava muito obstinado. Porque eu vi a oportunidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu é TDA, por acaso? Cara, não porque essa tua obstinação, isso é muito... Eu tô falando porque eu sou, né? Mas tem algo, tá, André? Impressionante. Mas eu tenho algo, tá? Tá vendo esse seu livro aqui? Se eu começar a ler ele, e se ele tem aqui, ó, quantas páginas? 300 páginas. Se chegar na página 72, eu encontrar um insight muito bom, eu dou uma pausa na leitura. E eu não paro enquanto eu não executar o que está aqui nessa página 72. Eu sou extremamente realizador. Extremamente realizador. Alguns desses cursos que eu comprei, cara, Leandro Aguiar, saí comprando essa turma toda. Muitos deles eu não terminava porque eu começava a executar e eu já tinha um resultado que os caras que faziam o curso todo não tinham. Então, assim, eu sou muito realizador. Então, tudo isso que eu fui estudando, que eu fui vendo, eu ia tendo micro resultados, que eu acho que é muito importante para o cara que quer fazer alguma coisa. A turma costuma dizer, eu quero vender online. E aí vai a dica para vocês. Eu quero vender online. Aí o cara já pensa, eu preciso ter um site, eu preciso ter um sistema melhor. Que é isso que você está falando, meu irmão. Você não precisa de nada disso. Você precisa dar os primeiros passos. Exatamente. Você precisa ter uma conta no Instagram que é gratuita. Você precisa começar a se comunicar nesse Instagram. Faz a primeira venda sem um site, sabe? E aí você vai escalando. Aí você vai buscando conhecimento, vendo onde as pessoas erraram, e você vai escalando. O meu primeiro live shop eu não tinha um site. Eu só tinha 3 coisas. Falando de forma técnica mesmo. Eu tinha a conta no Instagram, eu tinha um grupo de WhatsApp e eu tinha o produto para vender. Ponto. Não tinha um site. Não tinha um site, cara. Não tinha. Nem a primeira nem na segunda. Porque na segunda eu montei o site e ele caiu. Então, 20 minutos de live, fiquei sem site. Já gostei disso, tá vendo? Então, pô, não é nada pessoal. Caiu o nosso também, tá tudo certo. E aí foi dando certo. E hoje o Rafa faz live, oferece serviço para outras marcas. Como que foi essa construção? Legal, Mel. O que acontece? Como eu era representante comercial, em 2020 a loja me absorveu. Em 2020 eu tinha um sócio e eu disse a ele, cuide da representação e eu vou cuidar da loja. Eu quero me envolver porque aqui tem uma grande oportunidade. E aí em 2022 eu estava tão imerso na loja
E ele estava tão distante da loja, por conta que ele estava imerso na representação, que a gente achou por bem, eu assumi por completo a loja e ele assumiu por completo a representação. Mas eu já não atuava mais como representante praticamente desde o início de 2020, aliás, e ele também já não atuava praticamente na loja. Então ali eu assumi completamente a loja, só que ficaram muitas, cara, eu tenho até hoje muitos amigos da época de representação comercial e todos varejistas, né? E esses caras ficavam enchendo o meu saco. Irmão, vem pra cá, me ensina a fazer esse negócio de live shop aqui na minha loja, no meu negócio. Até um dia que tem uma empresa chamada Ferreira Costa, que eu acredito que você conhece. Conheço, claro. São gigantes, Ferreira Costa. E uma fábrica, uma das indústrias que eu era representante comercial, sabia que eu tinha uma boa relação com eles. E eles me pediram ajuda para vender, para colocar a marca deles. Eles disseram, Rafa, a gente trouxe um produto agora, a gente importou, que a gente acredita que tem fit com Ferreira Costa. E Ferreira Costa, cara, no Nordeste... Manda. Muito forte. Muito forte. Quando eles cadastram um produto para o representante, esse representante está muito bem posicionado. E aí eles, Rafa, nos ajuda a colocar esse produto na Ferreira Costa. Ele disse, não atuo mais como representante. Não, nos ajuda, só essa. Quebra essa pra gente? Eu digo, não, fechou. Aí comecei a cercar, fazer meu trabalho de representante comercial. Marquei reunião com o comprador. E quando eu cheguei na reunião, lá em Ferreira Costa, isso foi 2023, tá? Essa história é boa. 2023, era uma luminária de mesa. Sabe aquelas luminárias Pixar? Sei. Que faz isso aqui? Era esse produto. E eu não... desde quando eu não sei andar sem um produto. Feito o André Pivete lá. Aí eu cheguei com o produto, botei os dois produtos na mesa e tava eu, a compradora de iluminação, o diretor de compras e daqui a pouco entrou um dos donos. Tá? Que a Ferreira Costa está na 5ª geração. Entrou um dos donos. E aí, a gente conversando, ele viu o produto e aí o diretor de compras disse, sabe quem é ele, né? Ele é Rafael lá da Zig. Que a Zig já era muito conhecida pelas lives. Aí ele disse, calma aí, tu é o cara da Zig? Eu disse, sou. Ele disse, com licença da palavra, puta que pariu, você é foda. Você é foda. Aí eu disse, puta, eu não conhecia ele, só que o cara começou a me elogiar e começou a me perguntar. E aquilo começou a, sabe, como você disse, não, pô, que é que eu tô aqui ensinando ao cara da Ferreira Costa? Aí ele disse, cara, me explica, como que você consegue aquelas lives? O que é que tem por trás daquilo ali? Que macumba é aquela? Aí eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar, André, ele fez assim, não, calma aí, Rafael, espera aí um minuto. Ligou pro irmão dele. Ó, vem aqui na sala, o cara da Zig tá aqui. Vem cá. Aí veio o irmão dele. Aí o irmão dele também me conhecia. Ô, Rafael, aí falei, aí sentou. Aí quando eu comecei a falar, ele não... Aí o irmão dele, não, calma aí. Aí ligou pra Flavinha, a gerente de marketing. Vem pra cá e traz o Pedro, que era o coordenador do e-commerce. Pra resumir a história, Mel, daqui a pouco tinham 8 pessoas na sala. E eu já tava palestrando na sala. É isso, eu faço live shop. Aí daqui a pouco, ó, pega um papel. Vai lá. Aí eu fui no carro buscar o computador pra mostrar. Aí comecei a mostrar. Resultado, foi 2 horas. A gente esqueceu a luminária. Tá. Aí ele disse... aí eu disse, sim, pô, mas e a luminária aqui? Vamos terminar aqui a demonstração. Ele disse, não, faz o seguinte. Você vai dar uma consultoria pra gente. Eu quero que você coloque live shop aqui dentro. Desse jeito que você disse aí. Aí eu disse, não, bicho, mas eu não tinha equipe ainda, não tinha estrutura. Eu tinha a minha equipe, tá, das lives da Zig, mas eu não tinha ainda o 01 Artuzito, não tinha Bela, não tinha Luísa, não tinha ninguém na minha equipe. E aí ele disse, meu irmão, te vira. A gente já fez 10 live shops aqui, a gente nunca vendeu nada. Na melhor live shop a gente colocou 800 pessoas com o Red Black e não vendeu. E a gente sabe que você vende, então... dá teus pulos. Você só precisa pegar o que você tem e trazer para cá. E nos ensinar. E a gente faça um contrato para 3 lives. E aí eu pensei, de bate pronto, eu disse, não vou cobrar nada de vocês não. Ele disse, não, você não está entendendo. A gente não está te pedindo um favor. A gente sabe que você tem algo. Volte para Caruaru, vá pensando e nos devolva uma proposta. E aí a gente fecha. Para 3 lives. Aí eu disse, então fechou, vamos fazer desse jeito.
Mas e o meu pedido, né? E o pedido? Ele disse, não, eu compro, deixa que você faça o seguinte, bota aí. Cara, ele comprou um pedido absurdo das luminárias, condicionado em eu ensinar lá os caras live shop. Aí eu digo, fechou. Resultado. Passou o tempo, em 28 dias, a gente fez a primeira live shop lá. E a primeira live shop, eles disseram assim, bora botar qual um produto difícil de vender no e-commerce? Porque ele vende luxo, então ele disse que vende tudo. Aí disseram móveis. A primeira live shop vai ser de móveis. Ó, vamos ver se o método dele é bom, né? Já para dar uma testada. Aí, cara, a primeira live shop, 4.800 pessoas ao vivo. O site com 7.000 pessoas simultâneas. Já bateu o recorde da Black deles. E a gente vendeu para o caramba. Muito. Vendeu muito. 21 dias depois, a segunda live shop, utilidades, 9.800 pessoas ao vivo. Que legal. Coisa linda. Sucesso. O site com 12.000 pessoas, com 30 minutos de live, o site sai do ar. Você é bom em fazer isso, Não é hein? só você. Você é bom em colocar todos os sites abaixo. O site sai do ar, irmão, e só volta 12 horas depois. Resultado, no outro dia, todas as lojas batem recorde de vendas. Todas. E aí, a terceira foi de eletro. E até hoje, Ferreira Costa fazendo... Esse case, foi um case que me impulsionou. Que aí, os meus clientes antigos me viram lá. E aí começaram, agora você vai ter que colocar aqui. Aí eu parei um tempo, estruturei um produto. E comecei a validar com essas pessoas. E André, de lá até aqui, cara, todos, não é alguns, são todos os meus principais clientes, todos vieram de indicação. Feito, a gente tem um grande case agora com a Lupo, que foi indicação do André Pivetti. E indiquei com o maior prazer do mundo, porque é muito bom você falar de uma coisa que deu certo. É muito bom. E não foi só a venda que deu certo. Porque assim, a venda é uma parte. Não, mas assim, a venda é uma parte do negócio, mas não é o negócio. O conjunto da obra foi muito bom. Sim. Assim, a relação com você, com a tua equipe foi muito boa. É muito boa. A venda foi boa, é muito boa. O feedback de equipe, de cliente foi muito bom. Então, assim, o conjunto da obra foi muito bom. Não tem um negócio que fala assim, foi sorte. É tudo muito profissional, tudo muito ajustado. Então, assim, tem muita parte humana dentro. E isso tudo tem um peso que é muito grande. É uma construção, né? Quero que você dê uma dica agora, Rafa, para o empreendedor que ainda não deu certo, que ainda não viu o resultado no varejo. Dá uma dica para esse cara que está quase desistindo. Eu vou dar uma dica. Eu costumo dizer, André, acho que não sei se eu já compartilhei isso contigo, o varejo brasileiro, o Brasil como um todo, ele está passando pela maior crise de pessoas da história. Está muito difícil. Eu vejo de uma boca só, quando a gente pergunta qual que é a maior dificuldade do teu negócio hoje, é encontrar boas pessoas, é encontrar profissionais, encontrar mão de obra. A gente vive uma crise de mão de obra real. Sim. O varejista que conseguir vencer isso, ele não tem concorrência. O cara que está conseguindo entender de pessoas e levar as pessoas, esse cara não tem concorrência no varejo brasileiro hoje. Porque a mesma dificuldade que existe de nós encontrarmos boas pessoas para entregar, essas pessoas também estão com dificuldade de encontrar boas empresas. Empresas que consigam, que saibam se comunicar com elas. Entendi. A gente tá com um case agora, cara. Um case que é um negócio grande, familiar, grande, mais de 20 lojas, vinha 18 meses sem bater meta. 18 meses. Sem venda online. São só lojas físicas. Nos chamaram, a gente quer fazer live, a gente quer trazer para cliente para loja física. Beleza. E a gente fez a primeira live shop. A gente está fechando esse mês agora bem positivo. Só que, André, o principal trabalho que a gente está fazendo lá, sem sombra de dúvidas, são com as pessoas. É impressionante. Quando a gente faz o time acreditar, quando a gente envolve as pessoas, é impressionante como a gente elimina completamente a concorrência. O que a gente precisa fazer no varejo é eliminar a concorrência. As pessoas pensam que eliminar a concorrência é você
sacanear com o teu concorrente. Não. Longe disso. Você só precisa entregar algo que ele não tem, muitas vezes. Você precisa colocar a tua personalidade no negócio. E eu vou falar aqui uma coisa que é muito simples. Para você ter isso tudo que você falou, eu vou resumir a uma palavra: empatia. Que é o que mais falta na humanidade. É se colocar no lugar do outro e fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse por você. E eu Simples. queria até levantar um ponto aqui, que eu falo de você em todo canto. Eu uso esse exemplo em todo canto, porque a gente está trabalhando com muitas marcas grandes, marcas que tem muitas lojas, que tem franquias. E, cara, falando aqui até pro franqueado First Class, eu nunca encontrei alguém que se preocupasse tanto com o franqueado como você. Nunca. Nunca, de verdade. Isso é assim, até constrangedor. Até a gente vê um pouco de Cristo nisso, sabe? De ver, a gente vê que o mandamento mais importante de Cristo é você amar o próximo como a si mesmo. E tudo que a gente vai falar, toda decisão que a gente vai tomar, a tua pergunta é: e o meu franqueado? Porque se não for para ser bom para ele também, a gente não avança. Eu prefiro não fazer. Então, é sobre isso, sabe, cara? É sobre isso. Parabéns, inclusive, por isso. Obrigado. Legal. Obrigado. Rafa, eu tenho outra pergunta para te fazer, que é o seguinte: o que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te levar para um próximo passo. Quais são os próximos passos? O que você enxerga para o futuro? Tanto a Live Shop quanto do varejo. Vou te falar, Mel, que todas as vezes eu tenho sido surpreendido, né? Eu nunca me imaginei um dia trabalhando nesses negócios que a gente tem trabalhado hoje, de forma que a gente tem trabalhado hoje. Mas falando sobre o que é que eu visualizo. As pessoas dizem que Live Shop é um modelo chinês, que vem da China. Só que se você voltar um pouquinho, rebobinar a fita aqui no Brasil, a gente via lá o João Apolinário em 2002 já vendendo por conteúdo. Eu não tenho dúvida que o varejo está caminhando para um lugar extremamente perigoso. Por quê? Por conta dos marketplaces. Sim. Os marketplaces estão trazendo cada vez mais a indústria e a importação, a indústria mesmo, de uma forma geral. Desde a China, a indústria, tanto a internacional como a nacional para o jogo. Isso torna uma coisa você ter guerra de preço quando você tem As mesmas forças. As mesmas forças. Outra coisa é quando você traz a indústria para vender direto na ponta, sem filtro. E eu vejo isso sendo muito estimulado pelos marketplaces. Eu sou de Caruaru, lá é um polo de confecção, e Caruaru é responsável por 15% do que se fabrica de moda de jeans que se vende no Brás, hoje é fabricado em Caruaru. E essa semana, em Caruaru, está lá com 30 outdoor, com mais vários ônibus com um anúncio dizendo assim: venda moda no Mercado Livre, e um QR Code. O que é que o Mercado Livre está fazendo naquela região? Ela está montando um exército de sellers, aonde para você vender aquela moda, você precisa ser fabricante. Ou seja, ela elimina completamente toda uma cadeia. Matou a cadeia. Mata uma cadeia e leva o preço da indústria para a ponta. De uma região que não foi educada a trabalhar bem margem, a entender bem. Porque a margem de quem é da indústria é completamente diferente. É outro jogo. É outro jogo.